Irmãos e irmãs, nesse 10º domingo do tempo comum, Jesus quer nos ajudar a entender que Ele vai sempre nos buscar, independente de onde a gente esteja. Tem gente que pensa assim: Jesus não me ama por causa da situação que eu vivo ou estou. Jesus sempre vai amar a pessoa humana. É diferente do pecado. Ele ama a pessoa, não o pecado. Portanto, não vai ser quando a gente for santo que Ele vai nos amar, mas Ele vai nos amar, nos buscar em todas as situações que nós estivermos na vida. Na primeira leitura de hoje é de um profeta chamado Oséias. Oséias vive numa época, no século 8º a.C., que o povo daquela região cultuava vários deuses, principalmente um deus chamado Baal. Então se fazia holocaustos, oferendas para os deuses, só que não havia mudança de vida. Eu vou fazer essa oferenda, porque assim Deus dá um jeitinho para mim, só que eu não preciso mudar. Eu vou dar esse presentinho para Deus, só que desde que Ele não me peça que eu saia dessa situação. Só que o Deus de Israel é um Deus próximo, que quer a nossa mudança, que exige a nossa conversão, e não ficar com um monte de Deus, e que cada um eu uso para o momento que eu quero. Vai me ajudando, eu vou fazendo holocausto, desde que não me peça mudança. Assim começa a leitura. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Quando nós não sabemos quem nós estamos seguindo, quem aparecer serve, e a gente vai seguindo quem aparecer, e às vezes aparece até ser coisa boa, e não é. Por isso que conhecer esse Deus e amá-lo faz parte da nossa caminhada. Diz a leitura: o vosso amor é como nuvem pela manhã. Sabe de manhã quando cai uma chuvinha, né? E quando ela chega na terra, no orvalho, ela logo desfaz. O que ele está dizendo com isso, leitor? Que nós não temos perseverança, como essa chuvinha do orvalho que cai e já dispersa. A nossa fé está assim, sem perseverança, está fraquejada. E aí vai terminar a primeira leitura dizendo assim: quero amor, não sacrifícios. É assim que vai terminar o evangelho de hoje. É Deus pedindo para ele: olha, eu quero que vocês me amam, e não sacrifício pelo sacrifício. E para amar é preciso conhecer. Para conhecer é preciso se aproximar. Mais conhecimento de Deus, menos holocaustos. Quem de nós, não vou dizer nem um mês, que um mês seria muito, quem de nós durante um ano que se passou leu alguma coisa da igreja e não só se evangelizou pelas redes sociais? Quero o conhecimento de Deus, não holocaustos. Quem leu algum artigo do catecismo da Igreja Católica? É lá que está a nossa fé. Quem que leu alguma passagem do Evangelho, meditou? Senão a gente fica muito na superficialidade. A segunda leitura de hoje
São Paulo escreve aos Romanos. Não sei se você prestou atenção, mas só nessa leitura pequena, a palavra fé apareceu 7 vezes. 7 vezes falando de fé. E para Paulo dar um exemplo mais claro do que é a fé, ele traz o patriarca Abraão e sua esposa Sara. E ele começa dizendo assim: Abraão, contra toda a humana esperança, ou seja, Abraão não colocou a sua força numa esperança humana, firmou-se na esperança e na fé, firme, e assim ele se tornou o pai de uma grande nação, de um grande povo. Não fraquejou na fé, à vista do seu físico desvigorado. Abraão estava com 100 anos, ele já devia estar assim, meio corcundinho, talvez até apoiado com uma bengala. 100 anos. Quem olhava para Abraão, aquele velhinho, poderia achar que era um homem fraco, já está para morrer. Só que internamente era um homem muito forte na fé. Se viesse uma provação com 100 anos, o velhinho ia estar firme, porque o que mantém ele em pé não é a bengala, é a fé. E muitas vezes a fé não dá para ver, a gente vê a bengala. A fé está aqui, está o modo que eu vou lidando com aquilo que a vida vai me apresentando. E aí diz que esse homem de 100 anos e sua esposa, que era estéril, não poderia ter filhos. Pela fé, Deus vai conceder a eles um filho, porque esse é um Deus que é um Deus de promessa. A sua promessa sempre vai se manter com a palavra, nunca muda. Abraão revigorou-se na fé e deu glórias a Deus. Imagina a primeira vez que Deus chamou Abraão, lá na terrinha dele, em Ur dos Caldeus: Abraão, eu quero que você saia daí e vai para uma terra. Só que ele não disse qual é a terra. Abraão teve que deixar tudo, mas pela fé ele acreditou e foi. Abraão, agora eu quero ter um filho. Senhor, mas é o meu filho único. Eu quero o seu filho Isaque. Tá bom, Senhor. Na hora de sacrificar, era para te provar, Abraão. Você não vai fazer isso. Obrigado, Senhor. A fé de Abraão, ela foi crescendo do modo que ele foi provado. Por isso que a fé dele nessa idade se tornou forte, porque ele soube viver a fé de um modo maduro. Ele soube fazer com que sua fé fosse crescendo com cada desafio que a vida lhe apresentava. Ele poderia ter desistido tantas vezes, mas não fez, porque ele sabe em quem ele colocou a sua esperança. O evangelho de hoje, capítulo 9 de São Mateus, começa dizendo assim: partindo dali, Jesus viu um homem. Nós estamos aqui na região da Galileia, Cafarnaum. Jesus que vê, ao ver esse homem chamado Mateus, que significa dom de Deus, ele conhece toda a vida de Mateus. Como Jesus, quando nos olha, ele sabe o que nós estamos vivendo hoje,
sabe do nosso passado, mas Ele também sabe que nós temos uma potencialidade que às vezes nós não acreditamos que nós temos. Quando Jesus viu esse Mateus, Ele sabe quem é Mateus. Se fosse um concurso, Mateus não estaria apto para passar, não serve. Mas Deus, ao olhar para ele e para a sua vida de erro, de pecado, Jesus está olhando, pensando o que Mateus pode ser. Quando você hoje invoca o nome de Mateus, como que você chama ele? São Mateus. Ele não é mais aquele Mateus, é um santo da igreja. Esse Mateus pecador se tornou um dos apóstolos. E nós também temos uma potencialidade de crescer na fé, na santidade, no serviço da igreja, e que nós precisamos acreditar. Então Jesus olha para nós como Ele olhou para Mateus. Ele estava onde? Sentado na coletoria de impostos. Portanto, Mateus era um cobrador de impostos. O que significa isso? Era um pecador público. A maioria dos cobradores de impostos era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Portanto, o judeu detestava um cobrador de impostos. Para eles eram impuros. Se eles estivessem na mesma calçada que eles, ele mudava de calçada para não passar perto, para não se contaminar com um cobrador de impostos. Essa era a vida de Mateus, sentado na coletoria de impostos. Mesmo assim, Jesus diz para ele assim: uma palavra, segue-me. Portanto, uma palavra pode mudar a nossa vida. Mateus, segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Olha que mudança, é radical. Ele estava sentado naquela vida de pecado, sentado naquela condição que o cobrador de impostos, ele explorava as pessoas, cobrava mais, deixava a gente endividada. Agora, com o chamado de Jesus, ele que estava sentado naquela condição, levanta, fica em pé. Eu te levantarei, eu te levantarei, Mateus amado, Mateus querido. Onde você está sentado, esquentando o lugar que você precisa hoje levantar, como Mateus? É o primeiro passo, ainda tem muito. Mateus ainda não é santo, tem muito passo para dar, mas ele precisou dar o primeiro, que às vezes o primeiro é o mais difícil, é a atitude. Levanta, Mateus, levanta. Qual é a situação que você hoje está precisando levantar? Como Mateus levantou-se da coletoria de impostos, mas para seguir Jesus. Ele levantou porque dentro dele há um desejo de mudança, há um desejo de conhecer esse Deus. Ele foi amado quando Jesus olhou ele. Agora eles vão para casa. Estando Jesus sentado à mesa, na casa de Mateus, vieram outros cobradores de impostos e pecadores. A mesa
sentar-se à mesa é um lugar de intimidade. Sentar-se à mesa é um lugar sagrado. E Jesus está à mesa com esse bando de gente mal vista. Eu não sei como esses outros chegaram, se eles viram Jesus lá sentado. Nossa, Jesus sentou com Mateus, então a gente pode ir lá também. E foi, ou se foi Mateus que chamou, sei que estava todo mundo lá, ao lado de Jesus. Só que aí de repente, vieram aquele povinho do olho gordo, e é um povo religioso, chamado fariseu. O fariseu é um tipo de religioso, que eles acham que eles já chegaram no máximo da santidade, e o resto do povo é pecador. Então eles se chamam separados, eles são puros, os outros são impuros. Eles são tão puros, que já faz uma pergunta julgando, e julgamento é pecado. Eles chamam os discípulos e falam assim: olha, por que o vosso mestre senta com esse bando de gente, cobrador de impostos e pecadores? Julgando pela aparência. Por que ele senta com eles? Está errado. Se ele é mestre, ele não pode ir lá não, assim ele se contamina. Só que Jesus escutou. Eu imagino que a vontade de Jesus era falar assim: vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua vida, que da minha cuido eu. Mas ele é muito delicado, né? Aí ele ouviu e falou assim: aqueles que têm saúde. Quem que estava se achando os saudáveis aqui? Os fariseus. Aqueles que têm saúde não precisam de médico. E Jesus é o médico que cura. Jesus é o médico que faz transplante de coração de pedra para de carne, faz transplante cerebral, porque tem muito cérebro aí só de minhoca, para você colocar fé. Quem tem saúde não precisa de médico, mas os doentes, os cobradores de impostos, os pecadores. Jesus, quando vai se encontrar com eles, não é para dizer assim: olha, continua no teu pecado de cobrador de impostos, de pecadores. Não, ele vai como foi para se encontrar com tanta gente. A samaritana, ele chegou perto dela no poço, e sabia de tantos deuses que ela cultuava, e que não preenchia, era uma mulher vazia, e ele se apresenta para ela como fonte de vida. Ela começa agora a viver uma vida nova. Mateus levantou-se, o cego que mendigava jogou o manto fora. Jesus, quando se encontra com a gente, e se encontra com essas pessoas, que às vezes estão tão lá embaixo, e às vezes é a gente que coloca essas pessoas lá embaixo, ele se encontra com elas, para dizer que elas são filhas amadas, só que precisa dar um passo como Mateus, um passo de mudança, e ele é tão respeitoso, que ele vai entendendo que cada pessoa tem um tempo de mudança diferente. Alguns conseguem mudar mais rápido, outros vão mudando com a ajuda do irmão, da irmã. Você vai sair daqui hoje, e você poderia sair como esse Jesus, que chega perto, que chama, e que traz, e que ouve as histórias desse povo, para dizer: olha, você é amado, volta. É você batizado, é tua missão. E Jesus termina dizendo assim: quero misericórdia, não sacrifício. Não é um opcional, está dizendo aqui: quero
o Papa Francisco nos concedeu viver um ano da misericórdia. Qual que era o lema lá? Sede misericordiosos como o Pai. Então ele está falando, olha, eu quero que você experimente a minha misericórdia, mas seja misericordioso, e não sacrifício por sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Que Jesus hoje, nós permitamos que Ele nos olhe, como olhou para Mateus, chegue perto da nossa história, por pior que a gente achar que seja, e ajude a gente, com a sua graça, a levantar dessa situação e começar a segui-lo, como fez um novo Mateus, São Mateus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.